Boa tarde a todos. Meu nome é Roberta Mazzini, eu sou gerente de sustentabilidade da Braskem. Prazer imenso estar aqui com vocês. Sou formada em engenharia química, 28 anos aqui de experiência. E hoje a gente vai falar sobre o painel de caminhos para a descarbonização da indústria química e o alcance da neutralidade climática. A gente sabe a importância da indústria química nesse caminho, né? E é um pouco do que a gente quer trazer hoje aqui. Então, sabemos que a indústria química é estratégica para o desenvolvimento econômico e social, além de ter um papel essencial na transição para uma economia de baixo carbono. Em um cenário global que exige urgência climática e inovação sustentável, discutir sobre os potenciais caminhos para a descarbonização desse setor, bem como suas combinações, é essencial para alinhar os esforços entre as empresas, o governo e a academia. E hoje a gente traz aqui pessoas de diversos setores diferentes. Então temos o painelista da Braskem, o pessoal da Biquim, o Henrique da Way Carbon, da Isuki da Universidade de Tóquio e Mitsubishi Chemicals, para discutir um pouco conosco sobre esse assunto. E a gente tem como pano de fundo os estudos feitos pela Carbon Mines, tanto em parceria com a ICCA, olhando a indústria química global, e o estudo da Carbon Mines recentemente feito em parceria com a Biquim, que a gente lança inclusive nesse painel hoje, falando sobre os caminhos da indústria química no Brasil. Então sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estar aqui. Eu vou começar o painel com uma primeira pergunta aqui para o Daisuke. I will change to English so he can understand me. So Daisuke, we know that the chemical industry globally is in a profound transition. And this needs technology innovation, cooperation international, and recognition from the regulatory solutions for the low carbon. What are, in your way of seeing, what is the main tendencies globally of the industry, and what the Carbon Mines study brought as possibilities, and also the role of the academy in the decarbonization? Yes, can you hear me? Yes, we can. Thank you very much. So my name is Daisuke Kanazawa, and I wanted to first thank the organizer and the Roberta for inviting me here to this seminar that discusses a very important topic for the Brazilian chemical industry. I work for the University of Tokyo as well as Mitsubishi Chemical, so I wear two hats, academia and the industry. Today I'm going to talk mostly from the academic perspective. So you asked about the trend. So I want to talk about this from the technology perspective as well as the business perspective. So from the technology perspective, what's taking place is the investment toward the net zero chemical industry is starting. For example, in the investment in the using biomass for the starting material, raw materials for the chemical production, that's starting. Also the use of the chemical recycling of the hard to recycle mixed plastic waste. For example, pyrolysis, that's starting as well. Also the production of low emission ethylene production using the example blue hydrogen or low emission hydrogen, that's also starting as well. But from the business perspective, the expansion of this investment is not moving as fast as, let's say, solar and wind because of the cost gap. The cost of these chemicals are still more expensive than the chemicals that we have today. Thank you. Oh, you asked about the role of the academic. Yes. So, separate from the industry, the role of the academia, in my view, is to provide long-term perspectives as opposed to short and mid-term by industry, as well as the neutral and the science-based perspective. That I believe those are the key roles for the academia. Thank you. Thank you, Daisuke. Thank you for bringing all this information for us and making the connection of the academy with the industry. I will switch again to Portuguese and go to Carolina.
Carolina, para complementar um pouco do que o Daisuke trouxe para nós, essa visão da academia, das tecnologias que são implementadas e que eles têm parceria em desenvolvimento da academia com a indústria, você poderia falar um pouco para nós sobre quais são os principais achados do estudo que você destacaria como estratégicos para orientar políticas públicas e decisões empresariais? Isso no que tange ao estudo da Carbon Minds, feito em parceria com vocês aqui no Brasil. Claro, Roberta. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse painel, convite da Braskem, da CNI. Peço desculpas pela ausência do André Passos, presidente da Biquim. Ele não pôde estar aqui em Belém por compromissos em Brasília. Então estou aqui representando a Biquim. Sou Carolina Sartori, assessora de sustentabilidade. Tenho mais de 15 anos de indústria química no caminho aí da jornada da sustentabilidade. E como a Roberta comentou na abertura dela, esse estudo é um estudo inédito, conduzido pela Biquim, em parceria com a Carbon Minds e seus associados, para traçar a trajetória da neutralidade climática da indústria química brasileira. E também, além de traçar essa trajetória, como vamos gerar competitividade nessa jornada de descarbonização. E para isso eu trago 3 achados, né, que destacam esse caminho para a neutralidade climática, que ela é possível até meados do século. O primeiro, o Brasil ele tem uma vantagem estrutural na biomassa. Se garantirmos acesso competitivo à biomassa para uso industrial, a gente consegue alcançar a neutralidade climática. E aqui a política pública ela é decisiva para priorizar o uso industrial dessa biomassa. E aqui eu trago um exemplo que é o Plano Nacional de Bioeconomia, que foi em consulta pública, né? A Biquim contribuiu ativamente nesse processo e o Plano Nacional ele traz metas importantes sobre o uso da biomassa no setor industrial, que obviamente não compete com o alimentício, né? Acho que isso também é importante trazer. O segundo ponto é a captura e armazenamento de carbono, o BECS, né? Especialmente o BECS, ele vai ser essencial para neutralizar essas emissões residuais, e o Brasil ele tem um potencial geológico enorme para esse armazenamento. Então a gente traz também essa vantagem de utilizar essa tecnologia no Brasil. Mas também exige um marco regulatório importante, principalmente do CCS, por ser uma tecnologia ainda bastante nova. Então, alinhado políticas públicas e esse marco regulatório do CCS, a gente vai garantir mais essa jornada na neutralidade climática da indústria química. E, por último, a reciclagem, tanto a mecânica como a química, ele é uma oportunidade econômica e ambiental simultânea, porque a reciclagem ele fecha o ciclo de carbono e diminui as emissões do escopo 3. E aí aqui eu trago uma política pública também que a Biquim participou ativamente, que é o Plano Nacional de Economia Circular, né, que ele também traz metas importantes sobre logística reversa. Então, quando a gente tem a disponibilidade do material reciclado para reintroduzir no nosso processo, a gente não usa uma matéria-prima virgem e diminui o escopo 3, e aí a gente fecha esse ciclo do carbono. Então, só para fechar a minha fala, tudo isso que a gente comentou agora é importante desde que a gente tenha políticas públicas consistentes, né? Desde que a gente desde que a gente contribua com o governo para que toda essa jornada seja execuível. E nos últimos anos a Biquim tem trabalhado ativamente com o governo federal na construção dessas políticas. Então eu trago aqui os exemplos da participação ativa da Biquim na taxonomia, né? Desde o início a Biquim junto com o Ministério da Fazenda, junto com as associadas, né, foi uma troca muito importante para construir uma taxonomia sustentável, aderente ao setor, o Plano Clima também do setor industrial e o mercado regulado de carbono, que vai começar agora com o órgão gestor sendo criado. Então, eu vejo que essa conexão entre a nossa jornada de neutralidade climática da indústria química,
atrelado às políticas públicas consistentes, o Brasil tem uma vantagem competitiva e a química renovável vai trazer essa vantagem maior para o Brasil. Maravilha, Carol, muito obrigada, muito elucidador. De fato, eu acho que, como você comentou, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, principalmente para esses pilares que o estudo teve como principais achados. Pegando esse gancho, eu vou passar a pergunta agora para o Gustavo e tentar entender um pouco mais, Gustavo, como é que você vê essa descarbonização dentro da Braskem, né? Então, como a Braskem estabeleceu seu programa de descarbonização, quais pilares ela tem, como é que você faz essa conexão com esse estudo que a Carbon Mines acabou de entregar? Obrigado, Roberta. Primeiro, um prazer, satisfação estar aqui com vocês aqui, dividindo esse painel, detalhando esse assunto tão relevante para a gente, né? Primeiro, é isso sim, né? Acho que como a indústria de maneira geral e a Braskem tem feito esse trabalho com muito esforço, nós criamos um programa então de descarbonização industrial exatamente para poder fazer frente a toda essa transformação, né? Transformar o nosso ativo para um ativo industrial de baixo carbono. Esse é o nosso objetivo. Nós definimos, né, um objetivo de reduzir as nossas emissões, né, de gás de efeito estufa em nossas operações de escopo 1 e 2 e em 15% até 2030. Então, o objetivo é ver se até 2030 a gente consegue reduzir 15% das nossas emissões em nossas operações. E a gente tem feito isso. Primeiro, nós definimos toda uma lógica, uma ótica estruturada de processo interno, junto com pessoas, trazendo realmente questão de cultura, de como é que a gente ensina as pessoas a pensar o carbono, a refletir o carbono nas suas ações do dia a dia. E com isso, por incrível que pareça, e muito satisfação dizer que a gente teve reduções importantes nas nossas operações, quando a gente traz realmente, né, o conhecimento mais detalhado do carbono. Operar melhor, operar de maneira mais eficiente, implementar tecnologias de baixo custo, mas que são transformacionais, controles avançados de processo, por exemplo, operar os nossos fornos cada vez com mais inteligência artificial, com mais digitalização. Tudo isso vai trazendo ganhos importantes para a gente neste processo, tá, de transformação, e com isso a gente conseguiu ter uma redução importante de emissões. Eu estou falando só para ter noção, então os 15% de redução que a gente tem como objetivo até 2030, a gente está falando de reduzir em torno de 1,7 milhões de toneladas por ano, ok? Nós já chegamos a 1,1 milhões, então já chegamos em mais de 2/3 da nossa meta. 500 mil só são dessas iniciativas, um pouco mais só dessas iniciativas que a gente fala de melhoria contínua, trabalhando internamente com nossas operações. O segundo é implementar a iniciativa de eficiência energética, que é fundamental neste processo. Então, muita eletrificação, muita otimização, trazer realmente processos que consigam melhorar, otimizar nossa operação. Com isso a gente economiza energia, a gente ganha competitividade para a indústria, ao mesmo tempo a gente está descarbonizando. Terceiro, transformar nossa matriz energética para uma matriz energética de mais baixo carbono. Então, conecta muito aí com o que falou do Carbon Mines. A gente está indo realmente para cada vez mais ter biomassa na nossa matriz, reduzir o consumo do gás natural, passar a ter biometano na nossa matriz, ter uma energia elétrica 100% renovável. Então, nós saímos em 2020 de em torno de 75%, 70-75%, nós já estamos indo a menos 70% na época, já estamos indo quase a 85% de matriz elétrica renovável, comprada renovável. Então isso é um impacto importante na nossa operação. E implementando também outros projetos que são importantes desse projeto. Então assim, só para destacar um que eu acho que é bem interessante. A gente, por exemplo, implementou um projeto que a gente chama de Vesta, que foi inclusive aqui premiado, né, na SBCOP, pela Sustainability Business Cop, no qual nós eletrificamos máquinas, ok, de baixíssima eficiência, estou falando de 18% de eficiência, em turbinas a vapor, trocando essas máquinas por motores elétricos de alta eficiência, 92% de eficiência. Com isso, então, a gente passa a economizar um volume importante de energia em nossas operações, fazendo com que a gente reduza, em um site como esse, 7% da nossa emissão. Para os técnicos, a gente reduz de 19 gigajoule por tonelada produzida para 16 gigajoule por tonelada produzida, então é expressivo
toda a transformação que a gente está fazendo nessa unidade nossa industrial. E com isso a gente passa a ter competitividade, traz resiliência para a unidade industrial, passa a ter então, uma unidade que tem maior resiliência. A gente passa a ter mais confiabilidade elétrica, porque junto com a eletrificação a gente também instalou uma cogeração que queima o hidrogênio do combustível residual, ou seja, estou queimando um combustível residual de 80% de hidrogênio, quer dizer, super limpo, quase nada de carbono nesse combustível residual. E com isso a gente economiza, reduz 100 mil toneladas de CO2 por ano. Estou falando aí de 20 mil carros que estão deixando de dar uma volta ao mundo todo ano. Então, são iniciativas como essa que a gente tem efetivamente avançado, tá, nessa transformação. Eu acredito que a gente tem conseguido realmente, junto aí como o estudo da Carbon Mais foi colocado, avançado bastante nesse processo todo e transformar a Braskem, tá, e a indústria para a indústria de baixo carbono. Obrigada, viu, Kekuchi. Acho que são ações extremamente importantes para a gente chegar na meta de descarbonização, não especificamente aí da Braskem, mas de uma forma geral no nosso atingimento da neutralidade e na redução das mudanças climáticas. Henrique, agora eu passo para você. E aí, com toda a sua experiência, as suas ações e todo o seu suporte aí na Way Carbon, quais iniciativas nacionais e políticas que você entende serem mais importantes para esse avanço na indústria química para a descarbonização, considerando o Brasil? Primeiro, boa tarde. Quero agradecer, Roberto, pelo convite, parabenizar a Braskem por ter organizado esse painel, saudar aqui meus colegas e minha colega. Roberta, meu nome é Henrique, eu sou cofundador, diretor da Way Carbon. A Way Carbon é uma empresa brasileira, está no mercado há 20 anos. E a gente tem essa oportunidade de trabalhar, né, com a indústria no Brasil, né? Então o setor hard to abate é um setor historicamente parceiro, né, e tem colaborado com a gente nesse desafio da descarbonização da economia brasileira. Então eu acho, assim, eu gosto de pensar políticas, eu vou dar aqui obviamente exemplos objetivos, né? Mas a gente tem essa oportunidade no Brasil, o fato da NDC ser economy-wide, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de integrar mais setores, né, e olhar de uma maneira mais abrangente. O Gustavo acabou de trazer exemplos de biometano, a gente tem visto em alguns setores que estão, por exemplo, próximos de regiões agrícolas, né, a oportunidade de integrar o próprio setor químico se beneficiando na Bahia por uma oportunidade de produção de biomassa, consumo de biomassa de florestas plantadas numa cadeia fechada, para produzir vapor, produzir eletricidade renovável. Então acho que a gente tem no Brasil a oportunidade também de ampliar um pouco essa visão e pensar que políticas e esforços setoriais podem ser integrados, né, para apoiar a descarbonização do país, né? Eu gosto muito, a gente ouve muito falar de reciclagem, mas tem um desafio logístico gigante, né? É o terceiro setor mais emissor, quando a gente fala de transporte, da mesma forma tem uma lacuna com relação às estratégias de descarbonização de transporte. Então, assim, por um lado a gente tem muitas oportunidades, mas ainda um desafio de pensar como que a gente integra esses elementos. Especificamente para a descarbonização, eu acho que hoje a gente tem dois movimentos que já foram citados, mas que eu quero reforçar que são muito importantes. A recente aprovação da taxonomia brasileira de finanças sustentáveis, né, liderada pela Cris Reis, cria para mim uma oportunidade de escalar financiamento verde. O setor bancário, ele vem se movimentando, com o setor produtivo sempre reclamando do custo de capital dessas linhas, né? Quer dizer, apesar das linhas existirem, elas não necessariamente oferecem um diferencial competitivo para quem está tomando risco tecnológico, né? Para quem está inovando, quem está pensando no médio e longo prazo. E isso basicamente porque, né, hoje no Brasil, a gente tem um sistema de financiamento sustentável que ele é muito fragmentado. Então, o que é isso? Cada banco tem a sua própria taxonomia, normalmente, né? Então, eles fazem uma conexão entre um produto de crédito tradicional, um produto de dívida tradicional, com um conjunto de classificações definido pelo banco e coloca isso na prateleira. Na hora que ele coloca isso na prateleira, a única diferença que você tem é o check, né, se esse recurso está apoiando alguma iniciativa que vai reduzir a emissão, que vai aumentar a eficiência hídrica, né, enfim, que vai contribuir de alguma forma com o indicador ambiental. Com a taxonomia, a gente consegue fazer uma verticalização desse processo de crédito, e a gente tem um exemplo hoje muito importante no país,
que é o Eco Invest, né? Então, o Eco Invest, para quem não sabe, o Brasil fez uma emissão de dívida, um título soberano nacional, conseguiu levantar 2 bilhões de reais e parte desse recurso foi transferido por um produto de crédito que o Tesouro Nacional empresta para bancos comerciais a 1% ao ano, né? Então, isso, de fato, cria uma transformação importante. Então, taxonomia. E o segundo, né, já falamos aqui do mercado, mas eu quero fazer uma provocação, porque eu acho que para o setor químico, a regulação da forma que ela foi escrita cria uma oportunidade muito interessante. A lei do SBCE, ela inova em relação a outras legislações de sistemas de comércio de emissão, porque a lei permite um balanço líquido de emissões. Então, se a gente tem uma empresa como a Braskem, que tem em sua linha de produtos, né, um polímero de base biogênica, né, eu entendo que esse polímero contribuirá para uma emissão negativa de fato nesse balanço da companhia, né, uma atividade de remoção que está acontecendo num produto, enfim, que vai servir, vai principalmente dependendo do tipo de polímero, né, do uso desse produto final. O SBCE, a gente lançou ontem com o ICC um estudo sobre o potencial de mercado. Então, o SBCE, a gente entende que, de fato, tem um potencial para criar fluxos de financiamento para a descarbonização no país, mas ainda num cronograma muito longo, né? Então, enfim, a gente gostaria que esse movimento fosse mais rápido, fosse mais ágil, mas antes de final de década, né, não necessariamente o setor químico, o setor industrial brasileiro vai poder se beneficiar de um sistema que precifica carbono de uma maneira transversal na economia. Maravilha, Henrique. Obrigada por tantas elucidações aí do que a gente tem de oportunidades com todas essas políticas que acabaram de ser lançadas. Então, teve a questão, como você comentou, né, da criação e modificação do Plano Clima, das nossas NDCs, a taxonomia. Acho que são todos movimentos muito importantes no caso específico do Brasil. E como você comentou, essa questão específica da biomassa, eu acho que é realmente onde o nosso país tem uma grande vocação e uma grande possibilidade aí da descarbonização. Eu vou seguir aqui para o encerramento, a gente vai acabar pulando uma das perguntas aqui em função do tempo. Então, eu queria só passar para vocês e uma pergunta geral: o que precisa acontecer nos próximos 5 anos para que a indústria avance rumo à neutralidade climática? Uma frase cada um de vocês. Carol, pode começar com você. Eu diria que é o reconhecimento regulatório nacional e alinhamento entre política industrial e a política climática. Daisuke, one question or one answer specific for what you want to do in the 5 next years, what you believe that we should do in the 5 next years for decarbonization. Desculpa, eu falo em português. O que você acha que precisa acontecer nos próximos 5 anos para que a indústria química avance na neutralidade? O que você acha que precisa acontecer nos próximos 5 anos? Okay. What do you think that needs to happen in the 5 next years for the chemical industry goes to the neutrality path? Yes, I believe for Brazil in particular, Yep. the bio-based chemicals will need to go to get out of the niche product into the mainstream, and in a way the rest of the world is waiting for chemicals that can reduce emissions in when the chemicals are incinerated at the end of life. And there are 2 types of polyethylene, for example. One is the Scope 1 and 2 net zero polyethylene, and the Scope 1, 2, and 3 net zero polyethylene. And bio-based chemicals with renewable energy can produce Scope 1, 2, and 3 net zero polyethylene. And that's one of Brazil's strengths. So one of the key opportunities for Brazil is to make that turn into the mainstream products. Thank you. Thank you. Henrique. Eu acredito que a indústria química brasileira tem liderado essa transformação. Então, eu acho que a indústria química brasileira tem que continuar com a coragem, né, e vencendo os desafios aí de investimento, de adoção de tecnologia e de inovação. Obrigadão. Kikuchi. E só para concluir, eu diria que a gente tem que continuar fazendo, concordo, Henrique, implementação, tá? E a gente vai precisar só de mais suporte
tá, de políticas públicas e financiabilidade para ajudar a gente a continuar fazendo o que a gente está fazendo. Tá? Acho que esse é o grande desafio. Vamos junto com políticas públicas, tá, e com apoio de financiabilidade para continuar transformando a indústria para a indústria de baixo carbono. Gente, muito obrigada por terem aceitado participar do nosso painel. Agradeço toda a participação de vocês. Obrigada a todos.